Boa noite, meus amados do Facebook, do YouTube. Chegou o grande momento de nós se reunirmos espiritualmente. Eu daqui, você daí, né? Mas todos vamos se alimentar da mesma palavra, né? Então, já não temos mais necessidade de se reunir num local físico, né? Não existe mais essa necessidade. Assim também, né, eu falando essas palavras, eu não estou dizendo que eu sou contra as pessoas se reunirem no local. Não sou contra, desde que seja para se pregar a verdade, ouvir a verdade, né? Então não sou contra, mas temos que, se vamos se reunir num local físico, pelo menos que se prega a verdade. Amém, meus amados? Então, nesse momento, nós vamos ministrar esta palavra da verdade, né? E a palavra de hoje, hoje é dia de denúncia. Hoje é dia de denúncia. Então não é ministração para evangélico. Os evangélicos não se importam quando se faz denúncia, né? Mas o que me fortalece é exatamente isso. Quando eu vejo o evangélico não suportar, ou seja, não entender o que vai ser ministrado aqui agora e também nas outras ministrações. Porque quando eu vejo principalmente um pastor, um chamado pastor, porque não existe pastor. A igreja de Cristo não existe pastor. O pastor da igreja de Cristo é Cristo. Amém? Então, isso me conforta, porque eu vejo se cumprindo o que está escrito aqui na Bíblia, né? No Evangelho, que quem ministra na velha aliança não tem direito de ministrar a nova aliança. Eu vou traduzir em outras palavras, né? Quero traduzir bem traduzido para que todos entendam bem, aqueles que lê Bíblia e aqueles que não lê Bíblia. Então o que é que está escrito no Evangelho? Que aqueles que ministram no tabernáculo, esse tabernáculo é o tabernáculo de Moisés, é o cara que eu vou denunciar essa noite. E quem ministra no tabernáculo de Moisés não pode ministrar na graça de Cristo. E eu vou traduzir mais pequeno ainda. Quem se alimenta, porque no meio evangélico eu sempre ouvi isso, que nós temos que se alimentar do altar. Então quem se alimenta do tabernáculo de Moisés não pode se alimentar do altar de Cristo que está na nossa mente. Então eu vejo isso se cumprindo claramente, né? Essa diferença, e é nisso que me conforta, me fortalece, me faz prosseguir. Amém? Então sejam todos bem-vindos a esta ministração. Compartilhem esse vídeo nas suas redes sociais para que outras pessoas, essa palavra possa alcançar outras pessoas que vivem enganadas, como eu fui 31 anos, talvez você ainda está sendo, ou foi também. Mas enfim, que viemos se alimentar de uma palavra verdadeira. Amém, meus amados? Então compartilhe tanto você do Facebook, tanto você no YouTube. Se inscreva lá no meu canal Ed em Nova Aliança e dê um like lá nesse canal para que ele venha crescer e outras pessoas venham se agregar num local espiritualmente, mas para ouvir a verdade. Amém? Então, e para isso eu vou pedir para você abrir a sua mente e a sua Bíblia. Hoje é dia de denúncia. Amém? Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 23. Capítulo 23, nós vamos ler do versículo 1 ao 6. Então falou Jesus
às multidões e aos seus discípulos. Olha quem foi que falou. Não é eu que estou falando. Foi Jesus quem falou. Esses, o mesmo que o sistema evangélico diz que adora, louva, faz de tudo, mas não respeita o que ele falou, né? Não aceita o que ele falou. Então falou Jesus às multidões na cadeira de Moisés. Na cadeira de Moisés. A mesma cadeira que hoje nós vemos dentro dessas igrejas por aí, no púlpito, né? Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e quem? Os fariseus. Na cadeira de Moisés. Esses que ministram dentro dessas igrejas por aí, sentado na cadeira de Moisés. E você vai ouvir eu falar, eu lendo aqui, o que foi que Moisés fez, né? E eles continuam aí, né? Os escribas e os fariseus. 3, fazei, Jesus, preste atenção, meus amados, ou senão você vai continuar sendo enganado. Jesus, ou Yahshua, né? Não sei, eu prefiro chamar Yahshua. Ele, como cumpridor da lei, ele tinha que mandar. Todo mundo cumpriu o que esses camaradas falavam, os escribas e os fariseus, que eram eles os tradutores da Bíblia, do Velho Testamento, para ensinar para o povo, mas só que eles não faziam. A mesma coisa que nós vimos hoje, só mudou de geografia, né? Aí Jesus falava, olha, na cadeira de Moisés, esses caras aí se assentaram. Fazei o que eles mandam fazer. Faça o que eles mandam fazer. Lá na frente eu dou um jeito. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem. É exatamente o que nós vemos dentro dessas igrejas. Pastores mentindo, se enriquecendo com o dinheiro da igreja, mandando a igreja fazer campanha que não existe, mandando a igreja fazer voto, mandando a pessoa fazer sacrifício. E quando nós vamos ler na Bíblia, Deus não mandou fazer nada disto. Vamos chegar lá. E eles mandam e a igreja o quê? Aceita. E é exatamente aqui, né? Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem. Porém, tem um porém, né? Porém, não os imiteis. Não vos imiteis. Quer dizer, quando a gente presta atenção no que está lendo, você já vê que tem erro aqui. Alguma coisa que está errada não está certo aqui. Porque Jesus manda o povo fazer o que esses homens mandavam, mas não imitar eles. Por quê? Eles mandavam, mas não faziam. É que nem os pastores, os donos, os patrões de igrejas por aí. Manda a igreja fazer sacrifício, mas eles não fazem. Manda a igreja fazer jejum, mas eles não fazem. Fala para a igreja não assistir televisão, mas eles assistem. Fala para as pessoas não comprar, não ajuntar tesouro nessa terra, mas eles ajuntam. Você está entendendo, meu amado, o que o próprio Jesus falou? Fazei, mas não imitai eles. Cadê nós paramos? Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem. Jesus era
guardador da lei. Jesus guardava a lei porque ele era um judeu, ele tinha como obrigação guardar todos os mandamentos. Porém, não os imitais nas suas obras. Não os imitai nas suas obras. Mas não eram os santos. Se esses caras eram os santos, se achavam santos, a igreja não tinha que imitar eles para ser santo igual eles. E não é isso que nós vemos hoje dentro das igrejas. As suas obras, porque diz e não faz. Diz e não faz. 4. Ata fardos pesados, faz jejum, faz sacrifício de tudo que você tem. Fardos pesados. E é difíceis de carregar. Os põe sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com dedo querem movê-los. 5. Pratica, porém, todas as suas obras com o fim de serem visto. Porém, contudo, serem visto. Isso é o que mais o sistema religioso procura, ser visto. O sistema religioso não procura adorar a Deus, conhecer Deus, na verdade, o mais certo, né? Mais correto. Conhecer Deus, porque não adianta você adorar a Deus se você não o conhecê-lo. Então a palavra está dizendo aqui, a fim de ser visto, simplesmente o que eles querem, ser visto. Visto dos homens, pois alarga os seus filactérios e alonga as suas tranças. 6. Ama os primeiros lugares. Você entra numa igreja aí, está lá o tal chamado altar, que não é um altar, é um picadilho. Cheio assim, ó. Tem lá, dependendo da igreja, tem uns 11 lá, 11, 12, né, que é representando os apóstolos. Vai do cargo 1 até o 12. Estávamos 6, né? Ama os primeiros lugares nos banquetes. Se acontece uma festa dentro na igreja que eles fazem todo mês, as melhores coisas têm que ser servidas para o pastor. O pastor adora isso. Isso, na minha mente, diz que é idolatria. As primeiras cadeiras, seus lugares nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Sinagoga era onde as pessoas se ajuntavam para ler o Velho Testamento, né? Para ler a Torá. Né? Vamos ler até o 6. Então, meus amados, você vê aí quem é que está sentado na cadeira de Moisés. Moisés não era diferente deles, mas na frente você vai ver e assim você vai entender o porquê dos 613 mandamentos. Ordenança e orações, um total de 613. Abra para nós continuar, abra a sua Bíblia em Hebreus. Hebreus no capítulo 2. No capítulo 2, versículo 14 e 15. Versículo 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue. Isso foi o mesmo que aconteceu com Jesus de Nazaré, né? Carne e sangue. Destes também ele,
Jesus participou. Visto que os filhos, os espíritos que Deus criou antes da fundação do mundo, né, eles têm participação de carne e sangue, como ele, como Yahshua também participou. Destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele, no singular, prestando atenção, no singular, que tem o poder da morte. Quem era que tinha no Velho Testamento, no Velho Pacto, quem era que tinha o poder da morte? A lei de Moisés. Moisés como cabeça. Então, quem era que tinha o poder da morte? Moisés tinha o poder da morte. E aqui está dizendo que ele foi à cruz para destruir ele. Então, se eu mando você hoje dar dízimo, estou sentado aonde? Na cadeira de Moisés. Era ele que mandou dar dízimo. Se eu mando você tomar banho nas águas, que é o batismo nas águas, eu estou sentado aonde? Na cadeira de Moisés. Era na lei de Moisés que apareceu o batismo nas águas, João Batista, né? Na lei ainda. João Batista. O povo não sabe o que significa batismo nas águas e fica se batizando por aí. Fica batizando todo mundo por aí. Eles nem não têm ideia do que é batismo nas águas. Para que João Batista batizava nas águas? Porque para tirar pecado não é. Hoje se vê esse batismo nas águas aí para tirar pecado. Mas para tirar pecado não é. Porque Jesus não tinha pecado e ele tem que se batizar. Então não é para tirar pecado. Ele não tem noção do que é o batismo nas águas. Mas sai batizando todo mundo. Porque eles estão sentados na cadeira de Moisés. A saber, quem? O diabo. Esse diabo aí, eu estou cansado nos meus vídeos aí de explicar que diabo não é um ser de cauda. É um assunto contrário. É um assunto contrário. Pedro, quando ele foi chamado de Satanás, não é que Pedro era um Satanás, nem tinha Satanás dentro dele. Pedro estava com a ideia contrária daquela que Jesus estava falando para os discípulos. Jesus mandou, sai, afasta de mim, Satanás. Eu vou traduzir, né, que os crentes não entendem nada. Afasta de mim, Pedro, fica lá para trás. Porque Pedro estava com um assunto contrário, e era o que Moisés fazia. Deus não mandou ninguém sacrificar, Moisés mandou o povo sacrificar. Pelo menos lá nos 10 mandamentos, lá não está escrito dar o dízimo. Lá não tem dar o dízimo. Moisés que inventou. Eu sei que dos mandamentos de Deus, está na Bíblia escrito 10, mas como Moisés não treinou a testemunha, vai saber quantos. E desses poucos mandamentos de Deus, Moisés transformou em 613. E para entender o porquê levou Moisés a aparecer, sentar armar um trono para ele, né, que é a cadeira de Moisés, é só você ver de quem ele era filho e aonde ele se criou. Então Moisés era um judeu, criado aonde? No meio dos judeus. Aliás, Moisés era um judeu, criado aonde? No meio dos egípcios. No meio dos egípcios tinha tudo quanto que era de sacrifício. Porque eles tinham muitos deuses, os egípcios. E para cada deus tinha um tipo de sacrifício. Era exatamente isso a ideia de Moisés. Moisés, como diz os evangélicos, Moisés ele não estava inspirado quando ele criou essas coisas, não foi inspirado em Deus, foi inspirado no Egito.
nas práticas egípcias, sacrifício, essas coisas todas aí, né? Então, já se vemos aqui que esse diabo aqui é Moisés e a sua lei, que não foi Deus que mandou ele fala, ninguém fazer sacrifício, mas na frente você vai entender ainda hoje, né? Então, Moisés e seus mandamentos, versículo 15, vamos ler até o 15 só. E livrar-se, né? Aqui, tem o poder da morte, a saber, o diabo. João Ferreira de Almeida devia ter posto aqui, a saber, Moisés, e livrar-se todos, quem foi levantado para livrar? Moisés. Então você vê que esse diabo aqui é Moisés, que foi levantado para livrar-se, né? Moisés, como recebeu essa autoridade de Deus, egípcio, acostumado com as doutrinas egípcias, não tinha direito a trono, porque ele era um bastardo, né? Hoje não, já não tem isso. Mas naquele tempo, né, até poucos anos atrás, ainda se falava de bastardos. Então Moisés, como bastardo, ele sabia que ele nunca ia herdar o trono de Faraó. Ele nunca ia ser um faraó da vida, porque ele era um bastardo. Estudou, teve tudo isso na mão, né? Não passava necessidade, mas trono jamais ele ia receber, porque era um bastardo. Mas quando ele recebeu a ordem de livrar o povo que estava escravo por 430 anos, ele pega esse povo, livra de Faraó, que ficaram escravos 430 anos, e Moisés escraviza até os dias de hoje. Quantos mil anos se passaram? Só de Jesus para cá foram 2000 anos. Mais 1000 de Moisés, 3000 anos. Está uma igreja aí escravizada. Por quem? Por Moisés. É esse o Satanás. É esse o Satanás. E livrar-se todos que pelo pavor da morte, né, que era o ministério de Moisés. Então você já entende claramente quem é esse diabo, quem é esse Satanás. Era a lei de Moisés e o seu criador, o que criou a lei, né? Moisés. O pavor da morte estava sujeitos à escravidão por toda a vida. Sujeitos estavam, presta atenção na palavra, estavam. Depois que ele saísse do Egito, não era para estar mais, era para ser um povo livre. Mas não foi isso que aconteceu. Moisés escravizou todo o povo, e ainda até os dias de hoje nós vemos gente escravos das leis de Moisés. Então, meus amados, é isso aí que você está vendo, né? E não acabou não. Abra a sua Bíblia no livro de João. João no capítulo 5, versículo 45. João capítulo 5, versículo 45. Não penseis que vos... palavra de Jesus de Nazaré, não é minha. Palavra de Jesus de Nazaré. Porque fizeram a pergunta para ele. Deixa eu ver o que é que diz o 44. Vou ler o 44. Como podeis crer, vós, os que
aceitais glória um dos outros. Eu vou trocar isso aqui para você. Eu vou dar em moeda. Pegar essa nota de 100 e vou te dar em moeda. Glória um dos outros. Essa glória um dos outros é aquele momento que o pastor pergunta quem recebeu um milagre. Aí sempre aparece numa multidão, né? Um espírito enganoso agindo no meio daquela multidão. Sempre tem um que recebeu. Eu recebi um milagre. Conta aí seu milagre, irmão. Aí a irmã conta o milagre. A irmã conta o milagre. E a igreja toda. Aqui, ó. 44. Versículo 44. Como podeis crer, vós, porque o povo em vez de crer, porque para mim, meu amado, se o milagre não aconteceu comigo, não aconteceu com ninguém. Não aconteceu com ninguém. Eu não vou bater palma para ninguém. Eu bato palma para mim. Né? Se o milagre aconteceu comigo, eu bato palma. Como podeis crer? Vós, os que aceitais, não, a pessoa está precisando de todos os tipos de milagre, mas ela não recebeu nada e bate palma para os outros. Aceitais glórias uns dos outros. Uns dos outros. E contudo, não procurais a glória que vem de Deus, o único. Aqui não é 2 nem 3, é o único. Você não aceita. Porque quando você começa a explicar isso para os crentes, eles não aceitam o que foi feito na cruz. Os crentes aceitam aquele que foi pregado na cruz, que acabou. Mas os feitos que foi conquistado naquela cruz, os crentes não aceitam. Aí fica batendo palma para os outros. 44, né? Procurais agora que vem que vem do Deus único. 45. Não penseis, Jesus falando, não penseis que eu vos acusarei, né? Não pense que eu vim acusar vocês. Eu não vim acusar vocês. Eu não vim acusar vocês. Não acusarei perante o Pai. Eu não vou dedurar vocês. Eu não vou acusar vocês perante o Pai. Quem é que vai acusar? Quem vos acusa é quem? Moisés. Esse é o Satanás que a igreja prega, dizendo, o Satanás ele é acusador. O Satanás ele mata. O Satanás acusa. O Satanás quer cativar você. Mas quem é que acusa? Porque a palavra Satanás quer dizer acusador. Quer dizer acusador. Não é um ser de cauda. É uma pessoa que está contra. Se eu estou acusando você de alguma coisa, é porque eu estou contra você. Então logo eu sou um acusador. E era o quê? Olha que Jesus estava. Era Jesus. Aquele a quem a igreja ama e louva e exalta em tudo em nome de Jesus. Mas não crê naquilo que ele fala. Porque se a igreja cresce naquilo que ele fala, os crentes não aceitavam a ideia de quem está sentado na cadeira de Moisés, mandando sacrificar, mandando fazer voto, mandando fazer campanha que não tem na Bíblia. Amém, meus amados? Quem é que acusa? Moisés é o acusador de vocês. Eu não acuso vocês diante do Pai, mas Moisés acusa. Em quem tendes confirmado
vossa confiança. Tem confirmado vossa confiança. O pastor está sentado na cadeira de Moisés, com seus mandamentos, com seus sacrifícios, com seus votos, com as suas campanhas. E a igreja faz o quê? Confia no pastor. Confia no pastor. E Jesus está dizendo, não é eu, é o próprio Jesus. A quem vocês confiam? Vocês não confiam em mim, que eu não estou acusando vocês, nem acusarei vocês diante do Pai. É Moisés. Aqui a igreja está aí servindo a Moisés. Amém, meus amados? Abra sua Bíblia em Romanos. Romanos, no capítulo 5. No capítulo 5, versículo 14. Romanos 5, versículo 14. Entretanto, reinou a morte, reinou a lei, ou seja, reinou os mandamentos de Moisés, as suas ordenanças, reinou a morte desde Adão até quem? Até Jesus? Até Moisés. Até Moisés. Mesmo sobre aqueles que não pecaram. A morte, a lei de Moisés acusava até mesmo aqueles que não pecaram. Isaías, o santo profeta Isaías, tinha pecado porque a lei acusava eles. Eu falo Isaías, mas foi todos, né? Eu só peguei o maior, Elias. Olha, mesmo sem pecado, a lei ponhava debaixo do pé. Amém? Eles que não pecaram, a semelhança da transgressão. A semelhança da transgressão da lei que o povo hebreu não cumpria. E a semelhança da transgressão, só que aqui já está apontando aqui, né? Quem é a semelhança da transgressão de Adão. Tá vendo? Por que o pecado reinou desde Adão até Moisés, na lei de Moisés? Por causa da transgressão. Adão transgrediu, comeu do fruto proibido, e isso se estendeu até a frente. E para isso chegaram até o povo hebreu, que não cumpriram os mandamentos que Moisés deu para eles. Semelhança de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Prefigurava aquele que havia de vir. Um transgressor e o outro cumpridor. Amém? Um do lado errado, o outro que ia vir do lado certo. Um transgrediu, o outro ia pagar a transgressão. Amém, meus amados? Até o versículo 14 nós ia ler. Gálatas. Gálatas capítulo 4, versículo do 21 ao 26. Versículo 21, Paulo instruindo os Gálatas, né? Dizei-me, pois, os que quereis estar sobre a lei. Dizei-me, vocês que passaram pela lei, vocês que estavam na lei, porque aqui, meus amados, Paulo, se eu explicar, é difícil uma pessoa, por exemplo, eu que já vivo faz 5 anos no entendimento da graça de Cristo,
fazer com uma pessoa que é a primeira vez que acessa esse vídeo entenda, né? Mas, por exemplo, aqui, só dar um pequeno exemplo. Dizei-me, pois, vós, os que querem estar sobre a lei. Paulo não está dizendo isso com gentios. Gentios não tinham lei. Paulo está dizendo isso aqui com judeus convertidos, que estava sentado no meio dos gentios. E de vez em quando querendo, e a lei, assim, e aqui da lei, e aquilo da lei, e o mandamento tal, e o mandamento X. Aí Paulo já dá uma na cara e diz: dizei-me vós, os que querem estar sobre a lei, acaso não ouvis a lei? Você vê logo, está na cara aqui que Paulo está falando com judeus convertidos, não era com gentios, que gentios não tinham lei. Gentios não tinham lei. Era com judeus convertidos que estavam no meio dos gentios ali congregados. 22. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. 23. Mas o da escrava nasceu segundo a carne. O da escrava nasceu segundo a carne. E o da livre, mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas. São alegóricas. Eu estou falando para vocês abrirem o entendimento. São alegóricas porque essas duas mulheres são duas alianças. H representando a velha aliança, o velho pacto, e Sara representando a graça de Cristo. Essas duas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para escravidão. Esta é a mulher que representava a lei. A lei gera para escravidão. E o que é que os pastores fazem? Liberta eles da escravidão ou escraviza mais ainda? Escraviza mais ainda, porque os pastores pregam a lei para um povo que devia estar livre. Então nunca pode fazer campanha de libertação, ano entra ano e sai ano. E toda semana tem que continuar fazendo campanha de libertação e não vão se libertar nunca, porque o escravidão, quem escravizava era a lei de Moisés. Era a lei de Moisés que gerava para a escravidão. Então, se eu estou praticando a lei de Moisés, eu estou gerando escravidão para mim, não estou gerando bênção para mim. Estou gerando escravidão para mim. Esta é H. 25. Ora, H é o Monte Sinai. É uma alegoria que Paulo estava fazendo. É o Monte Sinai na Arábia. Por isso que você vê até hoje o que representa a Arábia, né? E corresponde, presta atenção, meus amados, é que o véu vai descendo e é melhor você ir explicando logo para você não se confundir, não ficar confundindo, né? Porque no momento que nós vivemos hoje, é o que mais se conversa por aí, se ouve sobre a questão da guerra entre Israel e o povo da Arábia. Só os evangélicos querem atribuir o direito a Israel, mas na história não está escrito que Deus amaldiçoou o filho da escrava. O que é que ele disse? Você também vai ser grande povo, você vai ser uma grande nação de vocês. Então Deus não amaldiçoou. Então é isso que vocês veem. A Arábia lá é uma grande nação. Ela é amaldiçoada? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Então essa história do povo atribui tudo a Israel, isso é um mito. É o Monte Sinai na Arábia. E corresponde na Arábia. E corresponde. Preste atenção, meus amados, você está lendo.
A lei representado por H, né? E o Monte Sinai, olha, preste atenção nas representações. H representando a lei de Moisés, escravidão, né? O Monte Sinai representando a escravidão na Arábia e corresponde a quem? Jerusalém. Jerusalém, a cidade mais idolatra na face da terra, tanto no passado como nos dias de hoje. Uma cidade de idolatria. Tem gente aí que financia, né, para ir para Jerusalém, pega dinheiro emprestado para ir para Jerusalém, fica 5 anos pagando a viagem. Não, eu quero ir para Jerusalém. Você vê uma cidade amaldiçoada. Não só nos dias de hoje, mas no passado, principalmente no passado. Então você vê no que se está edificada a igreja chamada de Cristo. Aonde está edificada a igreja chamada de Cristo? Que o evangelho está claro aqui, eles não entendem. Por que eles não entendem? Porque eles estão lá na maldição. Eles estão na maldição. Enquanto você estiver fazendo parte desses mandamentos de Moisés, jamais você vai entender o que eu estou lendo aqui para você. Jamais. Você pode ser um professor de teologia. Você vive na prática da lei de Moisés, você não vai entender o que eu estou lendo aqui claramente para todos. Corresponde a Jerusalém, a cidade da idolatria, né? É idolatria atual hoje ou naqueles tempos? Naqueles tempos, mas infelizmente o tempo passou, a igreja não entendeu bulufas e continua idolatrando Jerusalém. 26, não terminou o 25, né? Corresponde a Jerusalém atual, que está o quê? Na escravidão. É o mesmo que nós vemos hoje. Pessoas que vivem dizendo que idolatria na Jerusalém, vou para Jerusalém, vou me batizar no Rio Jordão, isso é idolatria. Jerusalém foi amaldiçoada. Você que está aceitando isso, você vive na escravidão. Você não vai entender o que é bênção de Deus nunca. Não vai entender. Na escravidão com quem? Com seus filhos. Eu vou trocar, dar em moeda trocada. Os pastores na escravidão com seus membros da igreja, chamada igreja. 26. Mas a Jerusalém lá de cima, não é aquela lá de Israel, é lá de cima. Mas a Jerusalém lá de cima é livre. Oh, glória! Nós temos uma Jerusalém livre. Uma Jerusalém livre, lá de cima, livre, a qual é nossa mãe. A nossa mãe é a Jerusalém, mas é lá de cima. Não é lá de Israel. Amém? Para não demorar muito, abra sua Bíblia em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5 ao 7. 5 ao 7. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós, Paulo pregando aos Coríntios, como se partisse de nós. Não, o que eu prego não parte de mim, veio do terceiro céu. Partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, não vem de uma escola de teologia. Eu era um teólogo, mas o que eu prego para você
Essa palavra de Paulo, né? Eu entro na mente de Paulo. O que eu prego para vocês não é que eu aprendi com Gamaliel. O que eu prego para vocês é o que foi me entregue no terceiro céu. 6, não era só 6, vamos ler até o 7. 6, o qual nos habilitou, Deus habilitou, para sermos ministro, é isso que eu estou fazendo aqui, ministro de uma nova aliança. É para pregar a velha ou a nova aliança, não da letra das pedras escritas, né? Da Torá, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, era a lei de Moisés. O ministério de Moisés era um ministério de morte, de condenação, né? De escuridão. Não tinha nada que se prestasse na lei de Moisés. Mas a letra mata, mas o Espírito vivifica. 7. E se o ministério da morte, ministério de Moisés, então, se o ministério da morte gravado com letras em pedra, dá para entender que é da lei de Moisés que está se falando? Sim, claramente. Letras em pedra, se revestiu de glória? Teve glória na lei de Moisés? Teve. O profeta fez fluir machado. O profeta fez parar de chover por 3 anos e meio. Então teve glória na lei de Moisés? Teve glória. Revestiu de glória, a ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés. Moisés, quando subia no monte, no princípio, né? Depois não, no princípio, a face de Moisés vinha brilhando, porque Moisés ainda não tinha tramado, feito as suas tramas, mas quando Moisés começou a tramar, o rosto de Moisés já não vinha mais brilhando. O que é que ele fazia? Punhava um véu no rosto, para o povo não perceber que Deus não era mais com ele. Por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Versículo, era só até o 7? Até o 7, né? Ainda que já desvanecente. Vou ler só o 8 por ler. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Esses que os evangélicos rejeitam. Aí, meus amados, a coisa estava se complicando, né? Moisés começando a tramar, né? Recebeu lá, eu creio que nem 10 não foi mandamento de Deus, mas ele foi transformando daqueles mandamentos, foi transformando, chegou a 613 e Deus já não era mais, não andava mais com ele. E os profetas começaram a estranhar também e decidiram a denunciar Moisés, né? Abra sua Bíblia no livro de Oséias, né? Abra sua Bíblia no livro de Oséias, vamos ver Oséias. Oséias 6:6. Os profetas começaram a abrir o olho, se acordar, diz não tem alguma coisa errada aí que não está certa. Vamos ver? Oséias 6:6. Moisés mandou sacrificar, né? Moisés mandava fazer sacrifício, por quê? Ia parar onde? Ia parar na família dele. Moisés era do povo do Levi, fazia parte da tribo de Levi, Moisés, do Levita. Pois misericórdia quer, profeta,
misericórdia quero e não sacrifício. Deus nunca mandou ninguém sacrificar. Mas o que mais tinha na lei de Moisés eram tipos de sacrifício. Era a rola, era a pomba, era a novilha, era a boda, era carneiro e assim vai. E não sacrifício e o conhecimento. É isso que Deus queria. Eu não quero que vocês façam sacrifício. Eu não mandei Moisés mandar vocês fazer sacrifício. Eu ordenei Moisés livrar vocês do Egito. Só isso, apenas isso. E o conhecimento de Deus, mais do que holocausto. E Moisés, sacrifício, faz holocausto, faz tudo. Esse era Moisés, é o Satanás, é o diabo da velha aliança. Moisés e suas leis. Abra sua Bíblia em Gálatas, que nós ia lendo lá agora. Volta lá para Gálatas, onde nós ia lendo. Gálatas, no capítulo 3, versículo 10 e 11. Versículo 10 e 11. Versículo 10. Todos quanto, pois, são das obras da lei, você vê, reconhecendo o que a lei de Moisés não tinha sido, Deus tinha mandado. Então, todos que participaram dessa lei de Moisés estão condenados. Todos que, versículo 10, todos quanto, pois, são das obras da lei de quem? Dos ministros lá? Não, lei de Moisés, estão debaixo de quê? Da bênção, da maldição, estão debaixo de maldição. Porque Deus não mandou. Se Deus tivesse mandado alguém fazer sacrifício, alguém fazer voto, Deus honrava o seu voto, o seu sacrifício. Mas a questão é que Deus não mandou. Deus não mandou. E aí os pastores sentam na cadeira de Moisés mandando fazer tudo isso aí. Estão sentados na cadeira de Moisés, né? Debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei. Ou seja, Deus não mandou, mas Moisés estava representando ele, né? Então, teria que acontecer. Moisés mandou? Mandou, então vocês vão ter que fazer. Amém, meus amados? Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Capítulo 15, versículo 10 e 11. Versículo 10. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a servidez? Por que vocês tentam a Deus, colocando a igreja dele na servidez, na escravidão, na servidez dos discípulos? Um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós puderam suportar, nem nós. Você vê que é coisa de Moisés. Aí, como a turma, o povo não entende, diz que Moisés estava inspirado. Se chama isso de inspiração? Torcendo, indo contra Deus, é inspiração? Não é inspiração. Moisés estava inspirado, mas nos costumes do Egito. Moisés estava inspirado nos costumes do Egito. Aí sim. Aí abra sua Bíblia em Salmo
É só denúncia, meus amados, só denúncia. Só denúncia. Salmo 51. Salmo 51, versículo 17. Versículo 17. Sacrifício agradável a Deus são o espírito quebrantado. Aqui não está sacrifício agradável a Deus. É você tirar 10% do seu salário, que mal dá para o seu alimento durante o mês, e dar para o pastor. Sacrifício agradável a Deus é você pegar o seu tudo e dar para o pastor. Não. Sacrifício agradável a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Amém, meus amados? Só denúncia de Moisés, no qual os pastores estão sentados na cadeira de Moisés e a igreja nem está aí. Hebreus, volta lá em Hebreus. Hebreus capítulo 1, Hebreus capítulo 10, do versículo 1 ao 9. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, ou seja, a lei nunca foi uma verdade, foi uma meia verdade só, meia verdade. Enquanto Jesus não vinha, enquanto Yahshua não se manifestou. Quando Yahshua se manifesta, a lei acaba. Se eu pregar a lei para você hoje, eu estou pregando mentira para você. Visto que são dos bens vindouros, não a imagem das coisas, nunca jamais pode se tornar perfeito os ofertantes com os mesmos sacrifícios. Não vai se tornar, porque não foi Deus que mandou fazer sacrifício, nem oferta, nem nada. Sacrifício que ano após ano, perpetualmente, eles oferecem. Versículo 2, de outra sorte, não teria cessado de ser oferecidos. Portanto, os que prestam culto, tendo sido purificados nos sacrifícios, nas ofertas, purificados uma vez por todas. Os outros sacrifícios, se eles valessem de alguma coisa, eles tinham sido purificados, de fato, de verdade, mas não servia para nada. Quem foi que purificou? O sangue de Cristo, o sangue de Jesus. De uma vez por todas, não mais teria consciência do pecado. Se o sacrifício que Moisés mandou fazer servisse de alguma coisa, a consciência ia dizer: eu sacrifiquei, eu não tenho mais pecado. Se eu dei um par de rola pelos meus pecados, eu não tenho mais pecado. E é exatamente o que acontece hoje. Mesmo com sacrifício verdadeiro, a igreja chamada de Cristo ainda diz que tem pecado, porque estão na lei, estão na maldição. 3. Entretanto, nesse sacrifício faz-se recordação de pecado. Se eu estou fazendo sacrifício, estou fazendo recordação dos meus pecados. Se eu estou sacrificando, eu estou tentando amenizar a minha dívida com Deus. Estou certo ou estou errado? Sim. Se eu estou sacrificando, é porque eu estou buscando alguma coisa. E o principal desse sacrifício é consertar, amenizar a minha dívida com Deus.
Quando eu faço isso, eu estou dizendo, tua morte na cruz não serviu de nada. Recordação de pecados todos os anos. 4. Porque é impossível que o sangue de touros, de bodes, remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo de sacrifício e oferta, não quiseste. Não quiseste. Antes, não quiseste. Antes, um corpo me formaste. Antes, um corpo me formaste. O que é que Deus está dizendo aqui? Eu não sei o sacrifício de ninguém, a não ser o meu próprio. E o povo estão tudo sacrificando. Moisés era o que Moisés sabia fazer, mandar o povo sacrificar. Amém? Como for mais 6. Vamos ler até o 9, né? 6. Não te deleitaste com o holocausto e oferta pelo pecado. 7. Então eu disse, eis aqui estou no rolo. Eu estou no rolo aqui, mostrando para a igreja não atentar para a cadeira de Moisés, os pastores, né? Estou no rolo. No livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. 8. Depois de dizer como acima, né, como no 7, dizer como acima, sacrifício e oferta não quiseste. E é o que mais se faz dentro dessas igrejas, meus amados. Esses pastores sentados na cadeira de Moisés é o que mais eles querem, é o que mais eles prezam. Não quiseste nem holocausto e obrações. Olha as obrações de Moisés aparecendo aqui. Nem obrações não quiseste. Pelo pecado. Tudo isso Moisés aprendeu aonde, meus amados? No Egito. No Egito. Se pelo menos Moisés tivesse crescido no Egito, mas sabendo que ele não era um egípcio, talvez ele não tinha entendimento, não aceitava os sacrifícios que se fazia aos deuses egípcios. Mas quando ele veio saber que ele não era um egípcio, em seguida ele já foi expulso já foi tirado do reino, né? Então Moisés está o quê? Com toda doutrina, todos os costumes de quem? Do povo egito, povo pagão que sacrificava a deuses, né? E é exatamente o que Moisés está levando a igreja, está levando o povo de Deus. Tirou o povo que vivia 430 anos escravo e escravizou para o resto da vida deles. Amém, meus amados? Oferece sacrifício segundo a lei. 9. Então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove, tira fora. Tira fora. Tira fora o primeiro pacto de Moisés, o primeiro pacto, a velha aliança, a Torá. Tira fora para estabelecer o segundo, a graça de Cristo. Amém? Amém, meus amados? Pois estamos em Hebreus, são 3 passagens. Jeremias, eu não posso deixar de ler Jeremias, que é o acusador, é ele que revela as acusações, eu tenho que ler, antes de nós terminarmos. Talvez não dê tempo de ler tudo isso aqui, mas Jeremias 7, Jeremias capítulo 7, versículo 22 ao 24. Versículo 22. Porque nada falei aos vossos pais, nada falei, nada. Eu não mandei fazer sacrifício, não mandei fazer voto, não mandei fazer orações, e com certeza não mandou guardar sábado também. Que no calendário, nessa época, Moisés não tinha, o povo dos hebreus não tinha calendário.
O calendário deles era o sol e a lua e as estrelas. Vossos pais, no dia em que tirei da terra do Egito, nem lhe ordenei coisa alguma, não lhe ordenei coisa alguma. O profeta desmentindo Moisés, o profeta denunciando Moisés. Coisa alguma acerca de holocausto ou sacrifício. 23. Mas isso lhe ordenei. Mas isso lhe ordenei. O que foi que Deus ordenou? Dizendo: dai ouvido à minha voz. Dai ouvido à minha voz, e não à voz de Moisés. E eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Isso se vocês derem ouvido a mim. Se vocês deram, o que é que o profeta está dizendo aqui? O que é que Deus está falando aqui pelos profetas, meus amados? Que claramente, nos nossos dias de hoje, o que é que Deus está dizendo aqui? Se vocês deram ouvido a mim, não forem a um lugar chamado igreja, que tem lá um pastor sentado na cadeira de Moisés, eu serei o vosso Deus. Mas se vocês forem atrás dele lá, que está sentado na cadeira de Moisés, vocês vão viver amaldiçoado o resto da vida de vocês. Ouvido a minha voz, eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu, Deus está falando pela boca do profeta, eu vos ordeno, para que vos vá bem. Amém? Versículo 24. Mas não deram, a igreja não dá ouvido à palavra de Deus, dá ouvido à palavra do pastor, mas não deram ouvido, nem atentaram, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno. Andaram para trás. Andaram para trás e não para a frente. Amém, meus amados? Colossenses. Colossenses capítulo 2, versículo do 13 e 14. Versículo 13. E a vós outros que estavas mortos, os hebreus, os judeus, pelas vossas transgressões, os gentios não tinham lei, então eles não praticavam transgressões. Pelas vossas transgressões e pela circuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com eles. Você estava morto, Deus deu vida juntamente com ele. Mas o povo voltaram de novo para a lei de Moisés, estão mortos aí. Dentro dessas chamadas igrejas aí, a igreja está morta. Juntamente com ele, perdoando todos. Perdoou todos? Ou tem que ir na igreja, pedir para o pastor que está sentado na cadeira de Moisés, orar e perdoar o resto dos pecados? Aqui está dizendo perdoando todos os nossos pecados. 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-os na cruz. Amém, irmãos? Ordenança, aqui ó, constava de ordenança de Moisés, ele removeu. Amém? Atos dos Apóstolos, tem mais outra, essa passagem mais uma. Tem um Gálatas aqui, rapidão, peraí. Já estão aqui. Que é demorado, a gente está aprendendo. Gálatas, no capítulo 5, a passagem que eu vou ler rápido. Capítulo 5, no versículo do 1 ao 4. Versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. A igreja voltou para a escravidão. Permanecei, pois, firme e não vos submetais de novo a jugo da escravidão, da lei de Moisés. 2.
eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, que era um mandamento da lei de Moisés, Cristo de nada aproveitará. É exatamente isso o que a igreja está fazendo. Voltaram para a lei de Moisés e o sacrifício de Cristo de nada adiantou para esse povo. Vamos ler até o 3, 4. 3. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, se deixa praticar a lei, deixa circuncidar, que está obrigado. Vocês estão obrigados a guardar toda a lei. Olha, eu perdoei a primeira vez. Agora, vocês voltaram para a lei, vocês estão obrigados a cumprir toda a lei. 613. Não tem quem faça isso. Amém? Versículo 4 no li, né? De Cristo vos desligaste. Talvez na sua Bíblia está escrito de Cristo vos decaíste. Vos desligaste, vós que procurais justificar-vos na lei. De Cristo, ou seja, Cristo para vocês não se ajuda em nada. Certificar-vos na lei da graça, decaíste. Estava lá no patamar, lá em cima, e caíram. Eles caíram, né? Voltaram para a lei de Moisés. Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 21. Estamos terminando. Capítulo 21, versículo 18 ao 21. Versículo 18. No dia seguinte, Paulo, eu vou pular essa passagem, porque é uma passagem que não vai trazer muito esclarecimento para você, não. Para nós terminar, já está com mais de uma hora. Abra sua Bíbliazinha em Gálatas. Não, Gálatas nós já lemos Gálatas 4, nós já lemos aqui uma parte, né? Não foi que nós lemos Gálatas 4. Vamos. Abra sua Bíblia em Efésios. Efésios, no capítulo 4. Tem essa passagem mais outra só. No versículo 7 e 8. Versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. A proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o que? O cativeiro, e concedeu dons aos homens. Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Amém? Gálatas, vamos encerrar hoje com todas as sortes de bênção. Gálatas 4, versículo 25 ao 30, para nós encerrar. 25. Ora, H é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está na escravidão com seus filhos. 26. Mas a Jerusalém de cima, lá de cima, é livre, da qual é nossa mãe. 27. Porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exalta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos filhos da abandonada, né? Os gentios eram abandonados pelo povo judeu hebraico. Da abandonada, não era por Deus, presta atenção, não era por Deus. Eram os judeus que diziam que os gentios não tinham promessa, não tinha nada. Abandonada, que os dá, que tem o marido.
mais abençoada do que os que tem marido. Versículo 28. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. 29. Como, porém, outra hora, o que nasceram segundo a carne, segundo a lei, né? Segundo a carne, perseguia os que nasceram segundo o Espírito. Assim também agora. 30. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora. Você vê que aqui está escrito lança fora. Não está amaldiçoando, só mandou tirar do meio deles. Então o povo lá, árabes lá, não é um povo amaldiçoado. Lança fora o filho da escrava, lança fora a escrava e o seu filho, porque de modo algum, preste atenção, de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre, de modo algum. Então, se você que pratica a lei, vive na lei, você se alimentasse do evangelho de Deus, se alimentasse de Cristo, essa palavra era mentirosa. E eu não estava aqui para pregar mentira, mais um mentiroso na vida. Eu vou ler o 31, até já que tem o ponto final aqui. Irmão, eu vou ler o 31. Assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Amém, meus amados? Perdão aí pelo tempo, pela demora, mas é bom quando nós recebemos uma palavra que nos faz crescer, nos faz ficar forte, né? Não deixa a gente na dúvida, será que eu estou certo, será que eu estou errado? Porque a palavra, ela nos traz clareza daquilo o que nós temos que fazer. Será que eu devo ir para uma igreja ou não devo ir para a igreja? Porque é uma das questões dos evangélicos, né? Quando toca ontem mesmo, eu fui comprar uma sandália lá embaixo e eu vi que os donos da loja eram crentes. E eu indaguei eles, né? Aí a mulher perguntou, e de que igreja você é? Eu digo, eu nem quero falar nada para a senhora. eu prefiro nem falar, mas ela assistiu, eu falei, né? E felizmente, amados, eu comecei a falar da graça e eles não me reprovaram em nada, né? Todos concordaram com tudo que eu falava, porque o que eu falo é segundo o Evangelho de Cristo, não é segundo a lei de Moisés. Se você fala segundo a lei de Moisés, a graça vai te reprovando, que nem diz o ditado, de cabo a rabo. Amém? Sejam todos abençoados pela graça de Cristo, não somente hoje, mas todos os dias da sua vida. Amém? Aqui nessa terra. Eu preciso da minha bênção aqui nessa terra. Amém? Se não for para me viver abençoado aqui nessa terra, melhor que Deus me leve. Amém, meus amados? E até quarta-feira, nesse mesmo horário, assim Deus permita.